Olá, eu sou o Nilson Hashizumi, da Alcateia Política. Sou o Christian Jauch, também da Alcateia Política. Estamos aqui na Alcateia Cast. E hoje com um convidado especial, né? Paulo Loyola. Marqueteiro não! Paulo é sócio da Basilab, né, que é uma agência de marketing político, né? Ele é dono também de uma grande página de memes políticos na internet que faz muito sucesso. Já foi servidor público por 12 anos, já escreveu livros. Vamos convidá-lo aqui, vamos chamar aqui o Paulo Loyola para fazer parte dessa entrevista aqui. Olá, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia, muito obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui. Muito obrigado por fazer parte aí do podcast de Alcateia. É uma satisfação receber você aqui, Paulo. E eu já queria começar perguntando para você, especificamente sobre essa experiência, né? Você tem uma trajetória interessante, naturalmente é do Rio de Janeiro, né? Portanto, carioca, atua em São Paulo e Rio principalmente, né? É empreendedor no Basilab, né? Na Basilab que, de um modo geral, parece ter abraçado principalmente o campo progressista, né? E eu queria que você me falasse um pouco a respeito disso. Bem, gente, antes de tudo, muito obrigado. É isso. Meu nome é Paulo Loyola, eu tenho 38 anos, eu sou carioca, não que não desse para saber pelo meu sotaque. Eu atualmente moro em São Paulo, eu sou administrador de formação, tenho algumas pós-graduações mais voltadas, uma na área de gestão energética, outra na área de terceiro setor. Eu trabalhei muitos anos justamente nesse campo, dentro da Petrobras, trabalhei quase 10 anos ali na parte de sustentabilidade e responsabilidade social, sempre trabalhando com planejamento estratégico de comunicação reputacional, envolvido ali com a questão de riscos sociais e da percepção que se tinha sobre a atuação socioambiental da empresa. Então, eu me relaciono com políticas públicas desde que eu tenho pelo menos aí 21 anos, então já lá se vão quase 18. Eu hoje moro em São Paulo, a gente tem clientes hoje no Brasil inteiro, né? A Base é uma agência, como você falou, Nilson, que vem se especializando no campo progressista, até onde a gente sabe e conhece, fomos os primeiros a declaradamente dizer que trabalharíamos aí exclusivamente com o campo progressista. Esse é um escopo amplo para a gente, né? Bem naquele sentido que o próprio presidente Lula defendia ali de frente ampla, não é uma coisa de só trabalha com o pessoal IPT, não é bem isso. Principalmente se a gente fala aí de territórios como o brasileiro, né? E se a gente for para interior, você vai ter figuras que de fato defendem pautas progressistas, que estão em partidos mais conservadores às vezes, enfim, tem toda essa complexidade do tema. Eu, de fato, fui servidor durante quase 12 anos, como vocês falaram, trabalhei em docas, trabalhei na Petrobras. Eu estou no meu terceiro empreendimento, eu tive uma cervejaria, tive uma consultoria na área de gestão pública, e desde 2019 estou dentro desse processo de tocar a Basilab, mas venho trabalhando com campanha, na verdade, desde 2016. Eu organizei aqui no Rio, além disso, o primeiro TEDx, aqui no Rio, não, lá no Rio, não, estou em São Paulo agora. Mas eu organizei o primeiro TEDx que teve no Rio de Janeiro, como eu costumo brincar, na época que as pessoas ainda tinham paciência para assistir um vídeo de 18 minutos, né? Foi ali em 2010 que isso aconteceu. Faço parte da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, desde 2016, foi um processo muito importante, foi, inclusive, a organização que demandou o primeiro livro aqui, que a gente escreveu pela Basilab, que é o Construindo Campanhas, o Caminho para a Vitória, que até hoje é um livro muito baixado lá da RAPS. Tem um checklist muito legal ali desse processo de campanha, que inclusive é uma coisa que a gente vem atualizando e que nos direciona aí até hoje. Temos aí um pouco mais de 100 campanhas no nosso portfólio. Trabalhamos aqui em São Paulo, o deputado Alex Manente, que quase dobrou aí a votação dele.
atual secretária de Meio Ambiente lá do Rio, Tainá de Paula, que saiu de uma votação de 8 mil votos, uma votação de 25 mil votos. Coordenei a primeira campanha da atual vereadora do Rio, Thaís Ferreira, que foi uma campanha com 60 mil reais, a gente fez 24.789 votos, foi uma coisa bem impressionante, um voto muito baixo, ali em 2018. Fizemos a campanha do presidente Lula na parte de evangélicos no ano passado, o maior aí trabalho que a gente fez no campo político até hoje. A gente atende sindicato, reitoria de universidade, OAB, CREA, trabalhamos com diversos tipos, trabalhamos com clubes também. A gente fez a campanha do Clube Paulistano, estamos fazendo a campanha do Santos, já fizemos campanha do Fluminense, clubes. E, enfim, é um pouco isso, é assim que a gente chega até aqui. E possivelmente vocês vão ter aí algumas dúvidas, mas eu estou aqui para poder falar e agradeço mais uma vez a oportunidade. Paulo, pegando um gancho no que você falou, né, que a Basilab, se não me engano, é a primeira a se posicionar, né, num espectro, né, que é o espectro progressista, né? Como foi para você essa virada de chave? Se houve uma virada de chave ou se você sempre trabalhou nesse espectro, né? Se é algo que é algo que eu acredito, não, é algo que eu... Como foi essa virada de chave, né? Porque no mercado a gente dificilmente ouve isso, né? Ou a gente tem os militantes que querem trabalhar, ou você tem os profissionais de turismo que tentam ser isentos, porque um dia está trabalhando num campo progressista, outro no liberal, conservador, né? Como foi? Conta pra gente um pouquinho essa virada de chave, essa abordagem. Na verdade, foi uma continuidade, né, Christian? Eu tenho uma formação que não é uma formação clássica do marketing político. Inclusive, eu tenho batido bastante na tecla, e sei que estamos alinhados nisso, que aquele marketing político que a gente viveu e conheceu até aqui, ele morreu, né? A gente tem aí uma revolução da comunicação passando. Enfim, não vou me aprofundar muito nesse ponto, acho que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso melhor depois, mas eu vou responder a tua pergunta. Foi um caminho, na verdade, muito orgânico. Eu venho de uma formação não tradicional para o mercado, eu sou administrador, então eu sou muito focado na parte de planejamento, de processo, de gestão de projeto, de fazer as coisas acontecerem. E é esse o conhecimento que eu trago para dentro do marketing político. Inclusive, eu gosto muito de me entender dentro desse novo conceito de marqueteiro, né? Que já é a pessoa que vai precisar entender de digital, de tráfego, de rua, mas de mobilização digital, de voluntariado, de captação de recursos. Tanto que eu venho de um processo de coordenação de campanha também, que foram processos muito exitosos, né? Então, eu venho muito desse processo mais de gestão de pessoas, de gestão de processos, de gestão de projetos, e é isso que eu trago para dentro da política. E, obviamente, até por uma questão de oportunidade, de mercado e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco mais marcado pelo digital, apesar de eu também trabalhar com assessoria de imprensa, de fazer material off, de fazer evento presencial. A gente acabou de organizar um Compol lá no Rio de Janeiro. A gente fica muito, de fato, marcado por esse processo do digital, porque por uma questão geracional quase, né? De ser uma pessoa que está há menos tempo no mercado, de ser um cara que é quase um nativo digital ali. Agora, ideologicamente, esse caminho é um caminho que eu já estou trilhando desde o início da minha vida. Assim. Eu sou um cara não tenho uma estética periférica, né? Mas eu sou um cara que vem de origem periférica, vem do subúrbio do Rio, nasci a 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Minha família é de retirantes nordestinos, então eu nasci com um senso de injustiça social muito forte, assim, de olhar para as coisas e falar, cara, isso não está certo, não é legal, está injusto, eu sei que eu consigo e não estou tendo oportunidade, e sobre todo o processo social que está em torno disso, né? E isso me faz criar... Minha mãe foi perseguida de ditadura, nunca foi militante, tá? Sempre teve horror à política. Mas é engraçado um pouco essa formação.
E aí, já durante a graduação de administração, que não é uma graduação clássica das pessoas que trabalham, seja na política ou seja na parte social, né, eu giro a minha atuação para a área de responsabilidade social corporativa. Eu fiz uma optativa na faculdade, então, na verdade, o meu TCC da graduação já é sobre voluntariado. Em 2008, eu já estava estudando responsabilidade social corporativa e, na verdade, é um pouco ali de política pública aplicado ao mundo corporativo. E ter passado em concurso muito cedo também influenciou muito a minha linha ideológica, né? Eu venho de um lugar mais de revolta, mais anarquista, assim, adolescente. Participo muito timidamente de grêmios ali no ensino médio, que eu fiz colégio público, mas não me envolvi tanto assim. E já na faculdade já estava trabalhando muito cedo, paro de me envolver ali com a política, mas aí já começo a me envolver um pouco. Nunca fui de sindicato, mas sempre fui sindicalizado. Sempre valorizei o papel do sindicato, sempre tentei me envolver, influenciar ali, tomada de decisão de alguma forma. E, de fato, estava trabalhando na área de responsabilidade social, dentro de uma empresa pública, num governo de esquerda. Isso me forma muito de maneira ideológica também. E é um pouco dessa carga que eu trago até hoje. E aí, quanto mais eu fui me especializando, por exemplo, dentro da gestão pública, que eu fui fazer mestrado ali na FGV e tudo mais, mas eu fui vendo, na verdade, a importância de uma gestão pública de qualidade, a importância do Estado, a importância da atuação. E é um pouco isso que eu defendo, que é, na verdade, o acúmulo da minha caminhada ideológica, profissional e acadêmica, né? Então, é meio que assim que eu chego, e aí eu brinco que, na verdade, eu não tinha outra opção. Na verdade, quando eu viro, em 2019, para o meu sócio, para o Marcos Salles, que fundou a empresa junto comigo, a gente já tinha vindo de uma experiência muito exitosa de 18. Eu tinha até então uma consultoria na área de gestão pública, que trabalhava ainda ali na área socioambiental. Eu já tinha uma experiência em gestão de marca por causa da cervejaria, que era basicamente o que eu fazia ali, era a parte de gestão de marca, comunicação digital, então já tinha também alguma experiência mais corporativa em relação a isso. Isso estou falando ali de 2015. E é esse acúmulo que me faz efetivamente chegar, e aí eu viro para ele e falo, obviamente, logo depois da vitória de Bolsonaro, né, em 2018, mas a gente saiu de 2018 com uma sensação muito estranha, porque a gente tinha feito uma campanha fantástica com a Thaís, que era isso. Para quem é do meio sabe que fazer 25 mil votos quase, com 60 mil reais, é um negócio quase impossível. Tiveram, obviamente, muitos contextos, mas a gente foi uma das campanhas que mais investiu em tráfego pago em 2018, que era um ano que quase ninguém sabia disso. A gente estava no PSOL, ela era uma mulher negra no ano que a Marielle faleceu. Mas ainda assim, a gente, para além do resultado geral, a gente tem um resultado sem a militância do PSOL. A Thaís não era militante do PSOL, era um nome completamente outsider do PSOL, tanto que o partido tentou expulsá-la mais de uma vez. A gente supera isso, não tinha militância do partido, e só com uma estrutura mesmo de comunicação consegue fazer uma campanha muito legal. E, obviamente, isso começa a chamar um pouco de atenção para a gente. Eu me mudo para São Paulo muito em função da situação do Rio de Janeiro mesmo, estava no meio daquele governo Crivella ali, o Rio estava muito caótico. No pós-Olimpíada, né? Tava um sentimento meio ruim de maneira geral ali na cidade. E aí eu me mudo para São Paulo, aprofundo o meu relacionamento com a RAPS, que eu já fazia parte ali desde 2016, mas o grande convite para o Marcos foi, bora parar de perder, porque a gente via que tinha caminhos para ganhar, mas ao mesmo tempo via o quanto a esquerda estava efetivamente extremamente atrasada nesse processo, nesse novo processo do que era o marketing político para a gente. Em 2016, tem uma experiência que eu falo muito pouco, mas uma experiência que foi muito positiva. Foi a campanha do Micael Amarante lá no Rio, que eu também fiz junto com o Marcos, junto com várias outras pessoas, mas foi uma das primeiras campanhas do Brasil que teve aquele conceito de mandato coletivo. Ficou muito famoso aqui em São Paulo com a bancada ativista, depois que se elegeu. Sim. Mas a gente chega a fazer 2.000 votos no Rio, em 2016, numa campanha de vereador,
que com 6 mil votos se elegeria, mas com R$0 gastos. Foi meio que uma proposta da campanha, era não gastar dinheiro. Então, a campanha foi totalmente digital, foi bem nesse sentido coletivo, muito vídeo, muita coisa, muita base de dados ali, muito contato direto. Então, foi também uma primeira experiência que a gente rodou nesse sentido, enquanto esse processo ali dos mandatos coletivos estavam muito no auge, ali no hype, a gente ainda achava que a internet ia melhorar a nossa vida. Aliás, eu quero aproveitar e perguntar sobre essa questão da venda de mandato coletivo. Isso foi proposital, eu entendo, e foi criando o conceito. Como é que foi quebrar essa resistência? Olha, na verdade, eu acho que a resistência aumentou muito de lá para cá, justamente porque as experiências me parece que não foram bem sucedidas. Inclusive, a experiência da bancada ativista, a gente pode dizer que não foi uma experiência bem sucedida do ponto de vista ali da continuidade mesmo do processo, da gestão, das entregas, efetivamente, das muitas brigas que aconteceram. Esse foi um tema que eu estudei muito, assim, que eu gosto muito. A minha entrada, como foi uma entrada ali pela RAPS, eu tinha muita relação com o pessoal do Renova, eu participei da primeira virada política, eu participei do primeiro Ocupa Política, que eram movimentos de renovação da política muito daquele sentimento pós-junho de 2013. A diferença é que a direita saiu muito organizada, vem para a rua, o MBL, o discurso da direita saiu muito bem institucionalizado e o discurso da esquerda saiu muito fragilizado nesse processo. A gente estava um discurso com um trabalhismo extremamente ultrapassado, as pessoas já não entendiam mais trabalho daquela maneira, as pessoas, a linguagem de uma boa parte da esquerda ainda, muito acadêmica, muito elitista, de uma maneira, dá para lembrar ali do discurso do Mano Brown, né, muito significativo para o campo, a esquerda precisa voltar para o povo, e significativo ser o Mano Brown a dizer isso para a gente, né? Mas muito fazendo parte desse movimento e desse olhar de falar, olha, não está dando, isso vai dar problema. E deu, né? Terminou ali em 2016 com toda a instabilidade institucional que a gente viu a partir daqueles anos. Mas eu atribuo muito isso, na verdade, tenho batido muito nessa tecla, a uma grande revolução comunicacional que a gente está vivendo. Para mim, a gente está vivendo algo semelhante à invenção da prensa, do rádio, da televisão, né? A gente está falando que aqui, num período de 10 anos, gente, o acesso à internet do Brasil aumentou 80%. Hoje você tem mais de 90% das pessoas com acesso direto à internet. Agora você tem a Starlink vendendo internet para tribo na Amazônia, não só para as tribos, né, mais para madeireiro do que para tribo, mas isso é uma outra discussão. Mais para garimpo do que para qualquer coisa. Mas é um negócio que custa R$1.500, R$2.000 por mês, sabe? Que não é um valor inacessível para uma política pública de inclusão de internet. Então, eu estou falando de um território nacional, continental, mas extremamente conectado. País que mais envia áudio no mundo, o dobro da média mundial. Um dos países que mais usa o WhatsApp no mundo, um dos maiores usuários de Instagram, de TikTok, fortíssimos usuários de redes sociais, e um país que lê muito pouco. Frente à média da OCDE, esse é um dado bem interessante de trazer também, o número de pessoas da média da OCDE que leem até uma página por ano é de 5%. No Brasil é quase 20%, é 18%, 19%, quase. Então, assim, a gente lê muito pouco, se informa muito mal. E no isso lugar errado, né? No lugar errado, e a esquerda teve uma dificuldade muito grande de entender esse processo, de se posicionar dentro dele. Então, é um pouco daí que nasce, dando uma longa resposta, né, essa entrada no mercado progressista. Pegando um gancho nessas suas últimas falas sobre a leitura, sobre a tecnologia já chegando, né, o acesso na mão de todos, um dos desafios aí que a gente vai ter pela frente, eu acho que em qualquer espectro político, a questão das fake news, inteligência artificial e a baixa cultura, né, a baixa informação das pessoas. Você vê isso como um grande
desafio, para de repente não falar um grande câncer, né, que é a fake news, que pode mudar aí a uma eleição, né? Uma grande fake news pode mudar completamente uma eleição e o rumo do nosso país, do município, do estado. Como que você vê um pouco em relação a isso? Eu, essa semana, fiz uma live, um convite muito carinhoso que o meu sócio e amigo Márcio Lemos fez para falar só sobre memes. No meio da live, eu estava comentando um pouco sobre como a questão do meme é algo, inclusive, mais antigo do que a política. O pessoal fala que meme é novidade por não entender o conceito de... Eu peguei essa mesma metáfora para trazer para o conceito da fake news, que é o quê? A mentira, ela sempre existiu, né? A própria democracia, ela surge, ela vem como uma governança, um elemento de organização social para justamente ir contra os sofistas, né? Que eram pessoas que questionavam até o conceito de verdade como um todo. Então, na verdade, a mentira, ela sempre esteve entre nós. Reinterpretações da verdade sempre estiveram entre nós. Eu lembro da entrevista do João Santana no Roda Viva, que ele comenta, o pessoal pergunta para ele, né, sobre o processo da Marina, que pegou muito pesado em 2014 e tudo mais, e ele fala assim, eu não menti em momento nenhum. A Marina não se posicionou num ponto, eu mostrei que ela não se posicionou e que ao não se posicionar, ela estaria defendendo o outro lado, o que era fato, porque ela estava sendo patrocinada por grupos financeiros ao qual não interessava um banco central ligado ao Estado. Enfim, dizendo isso só para dizer que, de fato, o que eu acho que mudou muito, Christian e Nilson, o processo de distribuição disso. Porque antigamente, o que o pessoal fazia na política? Você contratava ou trazia ali alguns militantes, falava, a gente precisa implantar esse rumor por aí. Esse pessoal ia para o bar, ia para o ônibus, ia para o trem, ia para o ponto de ônibus e começava a falar, e começava a trazer os boatos, né? A coisa ficou mais sofisticada. Agora você desce isso e faz por motorista de Uber. Agora você faz isso por comunidade de Facebook, Telegram, WhatsApp, Discord com jovens. Então, mudou muito a estrutura de distribuição desse processo e, obviamente, também até de construção. Tem uma coisa que me traz um certo pavor, eu confesso, que é a entrada e a grande escala que ganhou de um ano para cá. Ou seja, a gente não teve isso na última eleição e já tem isso agora em grande escala, que é a questão da inteligência artificial. Já foi muito utilizado na campanha argentina, por exemplo, e que, cara, numa campanha municipal, então, que é várzea completa, para quem já sabe, já faz aí há algum tempo, você sabe que campanha municipal é qualquer coisa, né? Desde o João do Biscoito ao candidato lá do Frozen. Rapaz, o que vai ser feito com inteligência artificial esse ano, e aí é muito difícil regular, né? Porque o grosso desse processo e a dificuldade desse processo, quem não estuda o processo costuma olhar para isso e falar, o problema é do Instagram, é do Facebook. E não é. Assim, as grandes plataformas que a gente vê, que a gente está, cujos acessos são abertos, elas são os menores dos problemas. Os problemas são as plataformas fechadas. É o WhatsApp, é o Telegram, é o disparo direto, são as comunidades fechadas de Discord, de tudo mais. Então, enfim, tem um processo aí que a gente tem, de fato, uma revolução no modelo da forma de distribuição desse processo, que, de fato, muda muito a maneira que a gente recebe, consome e distribui isso, que é algo efetivamente novo no nosso mercado, né? Bom, a gente tem uma ideia de que os partidos progressistas, de um modo geral, eles apostam nas candidaturas principalmente no que diz respeito à parte de formação política e acabam relegando um pouco o processo de comunicação.
né? Você já deu aqui até alguns exemplos, mas como é que, nessa perspectiva, você imagina que a gente possa fazer diferença, ou como a Basilab faz diferença em favor dos seus respectivos candidatos? O nome da Basilab, originalmente, inclusive é nosso site até hoje, é basilab.cc. O .cc vem de uma ideia de Creative Commons, de conhecimento aberto, né? A gente sempre acreditou muito nisso, e inclusive vem desse mesmo diagnóstico, Nilson. Eu confesso que é isso. A ideia da formação da base, ela é uma ideia... deixa eu tentar achar uma palavra boa. Mas ela é um pouco prepotente, quase. Quer falar, cara, quando eu falo assim, vamos parar de perder, pô, olha o nosso tamanho, né? Não estou nem falando do meu 1,69 m, não. O nosso tamanho crítico. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho. Então, a gente já nasce numa perspectiva de rede, né? Que, como eu falei, algo que me pegava muito desde o TEDx, que eu organizei lá em 2010, desde os estudos de voluntariado em 2008, esse processo que a gente acredita muito, que está muito alinhado com o conhecimento da esquerda, com a formação da esquerda de maneira geral, que é o processo coletivo. A gente entende que não vai dar para fazer nada disso sozinho, que a gente depende também da militância, depende dos partidos que tem que trabalhar junto com eles. Por exemplo, um discurso que eu sempre critiquei muito, que inclusive agora mudou muito radicalmente, foi o discurso do Renova lá atrás, que era um discurso precisamos renovar a política, precisamos... mas renovar o quê? Renovar para quem? Renovar em que sentido? Porque, inclusive, o que a gente tem de linha acadêmica de desenvolvimento em relação a isso é que as boas legislações, por exemplo, são feitas por parlamentares mais experientes, não menos experientes. Então, quero renovar o quê? Quero renovar para quem? Quero renovar indo para que lado? Então, na verdade, isso serviu mais para reforçar aquele sentimento que eu gosto de chamar a eleição de 2018, eu gosto de dar nome para as eleições. A eleição do precisamos mudar tudo isso que está aí. Era a grande frase de 18. Né? Eu surfei muito isso com a Thaís, por exemplo, pelo PSOL. O Bolsonaro surfou isso pelo PSL ali naquele momento. Mas esse era o grande sentimento social que estava criado. Né? Então, eu acho que o nosso papel antes de tudo, por exemplo, cara, a gente tem um YouTube, que a gente tem muito material lá para as pessoas estudarem. O livro que a gente escreveu para a RAPS é gratuito. A gente está hoje com 2 e-books em construção. Um para candidaturas evangélicas progressistas, que a gente fez algumas muito bem sucedidas no ano passado. A do Renato Machado, que se elegeu lá no Rio, pelo PT de Maricá, pastor. A do Wesley Teixeira, que saiu de 4 mil votos para 22 mil votos, um jovem de 26 anos, da Baixada Fluminense, bem complicado, neopentecostal, negro, periférico, e fizemos uma campanha muito bonita ali com ele também, e fizemos a parte de evangélicos do Lula. Então, por exemplo, isso é uma coisa, esse é um campo, por exemplo, que eu acho que a esquerda tem que disputar muito. A gente precisa trazer mais neopentecostais, precisa entender melhor a linguagem neopentecostal, simplesmente porque a gente está falando de 1/3 da população brasileira. E aí tem uma resistência intelectual, de disputa, e eu vou falar uma coisa do meu ponto de vista, assim, gente, eu sou ateu, não é que eu seja um grande fã do neopentecostalismo, pelo contrário. Agora, eu entendo que a gente precisa dialogar com esse público, trazer esse público para perto, entender as dores, entender as aflições, entender as aspirações para, de fato, conseguir trazer novos ares aí para o campo progressista. Né? Eu acho que as instituições, as fundações partidárias deveriam ter um papel muito grande nisso. Infelizmente, fazem um papel bem tímido. Estão até tentando rever. Tem algumas exceções, né? A Fundação do Podemos, a Fundação do MDB e a Fundação do PT são fundações que, pelo menos, me chamam muita atenção pelo trabalho que tem feito. O PV, todos os partidos, de alguma forma, estão tentando se mexer ali. O PT até criou um Compol, um seminário de comunicação política.
Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, faz um negócio desse, mas chama um nome, que é uma briga que eu comprei aqui recentemente, que chama um nome como o Sidônio, por exemplo, que é um gênio, é um monstro, mas que teve uma fala muitíssimo infeliz em relação à questão dos memes, por exemplo, de falar que o meme atrapalha a discussão política. E aí eu sempre gosto de citar, quando eu falo essa coisa que a esquerda está muito atrasada nessa discussão, eu cito o Sidônio, que é contra os memes, que, na verdade, gente, é só um formato. Na verdade, se a gente for em Richard Dawkins, se a gente for para a década de 70, o estudo dos memes, na verdade, é um estudo sobre repetição, compartilhamento e pertencimento. Nada mais do que isso. Nada mais é do que o estudo daquilo que as pessoas repetem e como se repetem. Então, o Richard Dawkins, para entender meme, ele vai no conceito de Deus. Como é que as pessoas vão falando sobre Deus significativamente, como é que o folclore vai passando de geração a geração, como é que signos sociais vão se replicando. Meme é sobre isso. Meme é sobre o processo que se replica. Então, por isso que eu sou muito contra a fala do Sidônio, porque, obviamente, eu preciso de repetição do discurso. Isso é uma coisa que o próprio Sidônio fala. Isso é uma coisa que qualquer marqueteiro fala. Repetição do discurso é base de marketing político. O meme, ele dá um reforço nesse processo. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, o Noam Chomsky faz um discurso atacando a inteligência artificial, dizendo que inteligência artificial é plágio. E uma enorme parte da esquerda compra esse discurso também, de uma maneira muito equivocada, do meu ponto de vista, porque isso, na verdade, sabe o movimento ludista? Aquelas pessoas ali que, no meio da Revolução Industrial, estavam quebrando as máquinas para impedir o progresso. Deixa eu contar o fim dessa história. Não adiantou. A gente pode chamar isso de progresso ou não, é uma discussão teórica que eu topo, gosto, não é aqui o momento. Mas a questão é que a revolução tecnológica ela virá, goste a gente dela ou não, e a sua posição individual, do meu ponto de vista, do ponto de vista do marketing, isso é uma besteira, né? Então, a minha preocupação é com o campo. Então, quanto mais o campo puder entender distribuição, memética, e aí eu falo memética não é o vídeo engraçadinho, não é o prensadão que eu posto, é memética no sentido de como as pessoas se conectam com o conteúdo e compartilham ele. Então, enfim, eu acho que esses são elementos que, de fato, a esquerda... Eu até fiz um conteúdo na base sobre isso recentemente. Ela é muito impactada por uma visão de trabalho que está ultrapassada, por uma relação muito forte com a imprensa, principalmente a imprensa escrita, que está também ultrapassada, que está perdendo espaço. Um monte de jornal fechando, área de política fechando. O Jornal Extra acabou com a coluna de política depois de 40 anos. Era a coluna de política mais lida do Rio de Janeiro, da Berenice Seara. Acabou, não existe mais, sabe? Sem contar a diminuição de consumo. A Jovem Pan News ficou empatada com a Globo News na cobertura da vitória do Milei na Argentina, 0,8 com 0,9. Entende? O mundo está mudando. O SBT contratou podcaster para fazer a programação deles da madrugada, para trazer essa visão para dentro do... Então, esses processos eles estão mudando, eles estão se adaptando, e essa visão trabalhista ultrapassada, sindicalista, elitizada, acadêmica e muito hermética, ela está ultrapassada e precisa ser, de fato, revista. Nilson, agora até aproveitando um gancho sobre a questão dos memes, né? A forma de distribuir conteúdo, né? No marketing, a repetição ela é fundamental, né? Não importa se essa repetição, de como ela vai ser feita. O importante é o entendimento que a pessoa tem dessa repetição, né? E as redes sociais cada vez mais, né? Eu acho que desde a origem dela, as pessoas que acabaram tendo que se adequar, mas a origem dela sempre foi focada no entretenimento. E o meme acaba sendo um infotetenimento, né? A informação com entretenimento é algo leve, porque no final das contas ninguém quer saber de política, né? O povo médio, ele não quer saber de política, ele quer dar uma risada porque a vida dele está difícil, tem boleto para pagar e ao mesmo tempo a gente tem que ser criativo, né? Quando você criou essa página, né, de memes,
você pensou nisso? Como foi essa construção e como ela está hoje? Na verdade, assim, eu estava até falando isso na live com o Márcio essa semana. Eu sou, antes de tudo, um grande consumidor de memes, né? Eu costumo brincar que, se você for pegar entrevistas de grandes nomes da literatura e tal, você fala, e as pessoas perguntam para ele assim, poxa, mas como que você escreve tão bem? Ele fala, eu leio muito. A gente produz meme bem aqui porque a gente consome muito, antes de tudo. Então, enfim, desde o Mirk, desde criação do 9gag, desde esse processo como um todo. Mas, assim, o termo, academicamente, o termo, comunicacionalmente, ele é da década de 70. O livro Gênio Egoísta, do Dawkins, é de 72. Né? Então, que como todo mundo que escreve sobre meme começa a falar sobre meme citando esse livro. Tem acúmulo acadêmico de final do século XVIII até, que fala disso também, de 1890, já tem gente falando disso, mas o Dawkins é o grande reconhecido por essa área. Então é isso, eu consumo muito, desde sempre. Eu nunca fui um grande produtor de memes. A aquisição dessa página mesmo foi uma aquisição mais recente para a gente, mas a gente faz muito meme para cliente na política. Em 2016, a gente já estava fazendo meme para a campanha do Michael e principalmente para a campanha do Freixo. A gente se envolveu de maneira distante, assim, não oficial, militante mesmo, fazendo meme para a campanha do Freixo. Isso já lá em 2016, né? Então, na verdade, é um processo que mistura muita coisa, né? Porque pega ali teoria de redes, pega essa nova dinâmica comunicacional, pega a política, pega essas novas formas de distribuição. Mas, inclusive, por exemplo, quando o Dawkins ele fala do que caracteriza ali inclusive, a origem da palavra meme vem do grego, né, do mimema, do aquilo que é imitado, mas ele fala de, na verdade, 3 elementos que são importantes ali no sentido de caracterizar se algo é um meme ou não. E lembrando que meme, para ele, pode ser uma letra de música, pode ser uma série de outras coisas. Assim. Então, ele fala da questão de se perdurar, né? Da capacidade de perdurar no tempo. Ele fala na capacidade de ser fecundo, então de se replicar. E ele fala da questão da fidelidade, do meme manter a ideia central que estava sendo dita desde o início. Então, esses são os 3 elementos que caracterizam o meme. Né? E aí, obviamente, quando a gente vai para a internet, a gente começa a entender as características que trazem o maior consumo desses memes. E aí sim, a gente começa a ver a questão do humor sendo usado, a gente começa a ver a intertextualidade, né, os múltiplos formatos. O texto reforçado pela imagem, reforçado pelo vídeo, reforçado pelo humor, reforçado por características sociais que estão sendo faladas ali. Então, isso também gera conexão, que é uma coisa que se fala pouco, assim, quando a gente fala de meme. Mas muita gente compartilha meme porque aquilo fala algo sobre ela. Né? É uma forma de se expressar no mundo. Inclusive, é uma forma leve de se expressar sobre política, e é por isso que a gente entrou muito nessa linha e vem se especializando nessa dinâmica nos últimos anos. Mas é um pouco por isso que eu entendo que é importante essa relação de meme e política. Muito bem, Paulo, obrigado por enquanto. A gente já está caminhando para o final. Eu gostaria de basicamente perguntar para você uma última questão aqui, com relação à nossa perspectiva para 2024. Né? Na sua opinião, né, como é que você imagina que a polarização que começou a partir de 2018 deva continuar para as próximas eleições? Mais do que isso, né? Preocupado também com o mercado profissional, né? Uma das coisas que a gente está percebendo aqui é que nós estamos começando a ter falta de profissionais bem formados, gente com um mínimo de conhecimento, seja no que diz respeito à parte de tecnologia, seja no que diz respeito à
a processos comunicacionais e mesmo de política, né? Como é que você está vendo isso em termos de Rio de Janeiro e São Paulo, nas campanhas onde você tem atuado e com os clientes com os quais você se relaciona? Eu tenho uma resposta clássica de uma palavra para essa pergunta, que é uma pergunta que a gente tem debatido muito aqui nos últimos anos, interessa muito ao mercado, interessa muito aos clientes também, né? E eu vou responder sempre, depende. Agora, é importante a gente entender depende do quê, né? Depende de vários fatores. Eu acho que vai ter polarização, porque a polarização, assim como os memes e assim como as fake news, são anteriores à política ou à democracia. Tá? Inclusive, é a polarização. Eu confesso que eu não gosto muito dessa coisa da demonização da polarização. O debate de ideias, ele é o elemento formador da política. Ele é o que faz a gente avançar na política. Ele é o que faz a ciência gestão pública avançar. Ele é o que faz a ciência marketing político avançar. É a polarização de ideias, é a troca de ideias, é o debate. Né? E, obviamente, a capacidade que você tem de distribuir, de se fazer entender, de ter uma linguagem acessível, de entender público, enfim. E aí entra numa série de outros elementos. Agora, usualmente, esse discurso ele é muito utilizado, e tem uma coisa que eu fiz um post hoje em dia, a gente está fazendo a gravação no dia 8 de dezembro, eu não sei quando exatamente vai ao ar, mas para quem estiver ouvindo aí, quiser conferir, eu fiz um conteúdo hoje no Instagram da base, falando justamente sobre neutro é sabão de coco. Não existe neutralidade. Então, assim, sempre vai haver algum tipo de polarização, porque sempre vai haver interesse. Ah, mas eu não vou chamar de esquerda e direita. Amigo, você pode chamar isso de fada do dente. Me interessa pouco. O que me interessa efetivamente, o que move a política é a disputa e é o debate. Agora, a qualidade da discussão. Ok, a gente pode entrar nesse debate. A polarização ela vai se manifestar não só como Lula versus Bolsonaro, então, mas de maneira geral, o que a gente tem visto em pesquisa é que o Brasil é, de fato, um país com comportamento majoritariamente conservador. Né? Então, pautas como aborto, maioridade penal, tem todo um processo aí de bater nessas questões, né? Que são questões que vão contra, sei lá, o grosso do que o campo progressista defende, mas que, de maneira geral, vão pautar eleições independentes de Lula e Bolsonaro. Uma boa parte dos eleitores do Lula são eleitores conservadores, a gente viu muito isso na campanha do Lula com o evangélico. Basicamente, o trabalho era dialogar com um campo que é muito naturalmente conservador, porque o que se prega nas igrejas, de maneira geral, uma ou outra exceção, é um discurso conservador. Agora, essa polarização Lula e Bolsonaro, a gente vai ver ela mais em grandes centros urbanos, principalmente em centros expandidos. Ah, mas Paulo, no interior não vai ter? Pode ter, mas o interior vai ter uma tendência a ter discussões mais locais. Se você for aqui para São Paulo, em Higienópolis, Pinheiros e tal, até para votar em vereador, as pessoas vão querer saber qual é a opinião da pessoa sobre aborto, liberação de drogas e várias outras coisas. Que é uma questão, inclusive, apesar de uma grande concentração socioeconômica, é uma burrice política, porque esses vereadores eles não falam sobre isso. Mas é isso, por exemplo, cara, se você pegar, tem um dado muito legal da Câmara de São Paulo, por exemplo, 10% da Câmara de São Paulo se elegeu com pauta animal. Pauta animal é uma pauta polarizada? Não é. Você tem, obviamente, você tem uma pessoa ali do Partido Novo, você tem algumas cadeiras de PSOL e PT. Agora, você tem algumas pessoas que se elegeram com uma pauta mais conservadora, mas o grosso da Câmara, por exemplo, mesmo neste território que eu estou dizendo, que é muito impactado por isso, em termos de mandatos legislativos, são mandatos de território, muito pragmáticos. Então, se você for analisar até
as candidaturas do PT, se for pegar a Luna Zaratini, se você for pegar o Gilmar Tato, se você for pegar os quadros que estão aqui, são quadros de território do partido, não são quadros de opinião do partido. Então, estou falando do ponto de vista legislativo, trazendo aqui para a maior cidade do país, porque para dar luz a esse meu argumento de que onde há uma maior concentração socioeconômica, vai haver uma maior tendência à polarização. Mas, para o executivo, eu já acho que isso vai influenciar um pouco mais. Aí vai muito da habilidade ou da falta de habilidade do profissional local de ler o território e se posicionar sobre ele, né? Então, eu já estou fazendo algumas campanhas para executivo, que a gente está vendo, de fato, os concorrentes se posicionarem muito num campo mais conservador ali, falar de Bolsonaro, não sei se vai dar voto ou não. Eu, particularmente, acho que pode ter algum elemento de conexão com o público ali no primeiro momento, mas que o voto, no fim, tende a ter principalmente numa eleição municipal, né? Tende a ter uma pegada mais progressista. Então, vai depender de concentração socioeconômica, vai depender de características do território, vai depender do processo de em que partido essa pessoa está, vai depender de como os concorrentes se posicionam e, principalmente, vai depender do que aconteça daqui para frente. Então, grandes crises, Bolsonaro vai ser preso, percepção sobre o Lula vai piorar, essas coisas também vão influenciar muito no processo de polarização, porque acabam sendo coisas que impactam muito diretamente. Eu estava no programa da Jovem Pan na semana retrasada e eu estava comentando um pouco isso. Por exemplo, você pega a guerra Israel-Hamas. Foi um tópico que ficou extremamente polarizado ali, ao ponto da direita dizer que foi o Bolsonaro que trouxe as pessoas da faixa de Gaza, ao ponto da esquerda ter uma extrema dificuldade de explicar sua relação ali com a Palestina, a direita usando muito, inclusive, contra a esquerda, alguns elementos muito pontuais da esquerda que defendem o Hamas, mas que existem. A esquerda, pelo seu lado, mostrando que Israel está matando criança e bombardeando o hospital. Enfim, numa pauta que, a muitos milhares de quilômetros daqui, movimentou muito a pauta nacional, a política nacional e a discussão política que se deu em torno disso. A gente tem até no site da Basilab, no basilab.cc/blog, a gente faz algumas raspagens de dados, né? A gente faz muito monitoramento também. A gente acabou de soltar uma sobre como foi a repercussão aí da questão Israel e Hamas, que eu recomendo muito aí para o público entrar lá e dar uma olhada nesse relatório. Então a questão é que é isso. Vai ter polarização, porque está tendo discussão, porque todo mundo pode produzir conteúdo, porque a gente está vivendo uma revolução comunicacional, porque hoje eu não tenho mais grandes grupos e grandes conglomerados controlando o fluxo de informação de uma maneira que eu tinha no passado. Então, é muito possível que, por interesses da esquerda ou da direita, o tom seja aumentado em relação a isso. Agora, olhem só que engraçado. O Boulos, aqui, vou seguir no exemplo de São Paulo. O Boulos, aqui em São Paulo, ele está fazendo um trabalho de caminhar para o centro. Ele está saindo da esquerda para o centro, para diminuir o grau de rejeição que se tem sobre ele. O Ricardo Nunes, que está vendo que a figura de Bolsonaro tem uma rejeição maior no município de São Paulo do que na média do país. A rejeição do Bolsonaro aqui em São Paulo é de 65%, por exemplo. Então, o Nunes, que foi muito ligado ao Bolsonaro no passado, já mandou um foi mal, estava doidão, não era bem assim, vocês me entenderam mal. Eu não sou tão bolsonarista, veja bem, calma lá, eu estou fazendo obra, tem que olhar para o povo de São Paulo, porque isso é resultado de pesquisa, basicamente, né? Ao mesmo tempo que o Boulos também não está surfando tanto na onda Lula, até porque tem pontos de tensão com o PT local. Estou dizendo porque tudo isso influencia demais. O Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, tem o PT dentro do seu governo, tem 3 secretarias do PT. Essa semana passada, ele defendeu internação compulsória de usuários de droga
num nítido gesto ao campo conservador, para isolar a galera da direita, que vai ter que ser muito mais doida da cabeça para, de fato, trazer uma militância lá para o lado dela. Ele diminui a resistência dele. O pessoal não vai ter uma campanha necessariamente competitiva. Então, Eduardo com 50% de intenção de voto. Vai muito possivelmente, enfim, difícil fazer a projeção, mas muito possivelmente ganhar em primeiro turno. Repara, brincando com a coisa da polarização. Ele está entendendo a polarização. Ele está entendendo o desejo da população. Agora, ele foi extremamente a favor de vacina. Entende que isso é também jogar... A polarização ela vai muito além de Lula versus Bolsonaro. A polarização também é temática. A questão da vacina não ficou... Só ficou ali isolado nos bolsonaristas muito mais radicais, né? Esse sentimento anti-vax. Enfim, então, dando uma resposta um pouco longa por uma pergunta que também, de fato, se torna complexa para o momento atual, né? Paulo, super obrigado, de verdade, foi excelente a sua entrevista, né? Gosto muito da maneira com que você enxerga determinados aspectos, né? Você anda um pouco na contracorrente, um pouco na contramão da manada, o que eu acho que é sempre prazeroso e é interessante, né? Parar para pensar e olhar para uma outra perspectiva, né? Sempre muito bom. Eu agradeço de coração, foi uma satisfação ter você aqui conosco, né? E vamos aqui para o Christian para as nossas considerações e palavras finais. Eu também quero agradecer aí seu tempo, sua experiência e essa trajetória plural com tanta informação boa aqui, né? Ela é muito rica e tenho certeza aqui que o público da Alcateia Cast aqui vai gostar muito. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado a vocês, pessoal. Gostei muito de conversar. Obrigado pela oportunidade aqui de mostrar um pouco mais das minhas ideias. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, @peloiola. Quem quiser acompanhar a base, @basilab_cc. O site, já falei por aqui, né? basilab.cc. Estamos lá no LinkedIn também, falando um pouco mais de assuntos mais voltados ao mercado. E no Instagram, falando um pouco mais de dicas, de questões sobre comunicação. É isso, gente. Meu muito obrigado aqui a vocês. Uma honra. Obrigado, Nilson. Obrigado, Christian, pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente seguir conversando. Um grande abraço. Grande abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau. Alcateia Cast. Nilson, essa entrevista com Loyola foi muito legal, né? E pegando o gancho da questão dos memes na política, né? Queria entrar num novo bloco daqui do Alcateia Cast, que tá lá no blog. Roda a vinheta. Tá lá no blog. E Nilson, você fez um artigo no blog, né? Tá lá no blog da Alcateia Política, que aborda a questão dos memes, né? Na política. Conta um pouquinho mais pra gente. Pois é, Christian, foi muito feliz essa conversa que nós tivemos aqui com o Paulo Loyola, né? E ele acabou trazendo alguns elementos adicionais sobre os quais eu falei recentemente num artigo que foi publicado lá no nosso blog, que eu quero convidar cada uma e cada um que está nos acompanhando através aqui do Alcateia Cast para conhecer um pouco mais a respeito do uso de memes, né? Como benefício principal, eu percebo claramente que a gente tem sempre a chance de, ao usar um pouco de humor, um pouco dessa popularização da comunicação, a possibilidade não só de alcançar eventualmente outras pessoas, mas aumentar principalmente o engajamento de quem já nos acompanha. Então, eu quero te convidar justamente a buscar esse artigo lá no blog, né, em que a gente tem até um exemplo muito recente da Prefeitura de Maceió, que está vivendo o olho do furacão agora por conta dessa crise, né, mas que efetivamente já fez até um esforço adicional no sentido de trazer mais turistas para a cidade de Maceió. Legal, então, pessoal, anota aí, é blog.alcateiapolitica.com.br. Você vai encontrar tanto este artigo do Nilson lá, como artigos meus e de todos os integrantes da Alcateia. É muito conteúdo acessível a todos, gratuito, então eu convido vocês a acessar lá, não percam tempo. blog.alcateiapolitica.com.br. Isso, vem para cá.